E aí, Fernanda? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Que maravilha. Você tá falando da onde? Mogi das Cruzes, São Olha, Paulo. que legal, maravilha. Muito bem. Você tem uma Bíblia aí na mão, não? Tenho. Oh, que maravilha. Se eu te pedir para ler uns trechinhos para dar uma puxada aqui no nosso treinamento, consegue? Consigo. Maravilha, maravilha. Então nós vamos abrir lá em Gênesis. Vamos abrir lá em Gênesis no capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Maravilha! No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra está criada. Tá. A terra está criada. Os céus e também a terra agora existem. Não é verdade? Isso. E agora lê para mim, Fernanda, o 2. Ia pegar o caderno. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso. Aqui nós estamos falando em um outro tempo. Presta bem atenção. Em um outro tempo, quando a terra ainda não foi criada, mas num outro momento. Não é nesse momento que a terra já foi criada. A terra ela era sem forma e ela Vazia. era vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos para a gente começar, a gente está começando aqui os tamborins, vamos pegar o aviãozinho e vamos mandar para mais gente, para a gente dar uma expandida no nosso conteúdo, conteúdo aqui poderoso, conteúdo do reino, um conteúdo transformador e diferencial. Fernanda, muito obrigado pela tua presença, tá? Imagina, Vai. obrigada eu. Vou tirar a câmera, tá? Então tá, valeu, um Eu abraço. sou melhor pessoalmente, tá? Eu sou melhor pessoalmente, sou bem mais magra. Essa Legal. câmera não dá certo, não. Mas é bom participar. Obrigado. Até mais. Amém. Valeu. Até mais. Maravilha. Então a gente já está começando. Ok? Maravilha, maravilha. Então a Fernanda leu comigo aqui o Gênesis 1 e o Gênesis 2. E aí, nós vamos ver agora um outro aspecto. Estou vendo um recurso aqui de compartilhar a tela com você. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Ah, ficou legal. Bem, a terra de Gênesis 1.1. Aí, Fernanda, beleza. Ela era uma terra criada na eternidade. Anota aí. E ela era também criada na luz. Ela foi criada na luz. E ela tinha forma. E ela tinha forma para ser habitada. Se você conseguir abrir aí em Isaías 48, ou melhor, Isaías 45:18. Abre a sua Bíblia aí em Isaías. Vamos fundamentar para a gente ver isso. Lá em Isaías, em 48:18, ele fala que Deus não criou a terra nem vazia e nem sem forma. Ele criou a terra para que ela fosse habitada. Olha que legal. Gente, vamos pegar o aviãozinho aqui, vamos mandar para mais gente. Quero ver essa live de hoje bombar esse conteúdo aqui. Vai ser muito poderoso, revelador, disruptivo e com certeza transformador. Vou trazer muitos códigos aqui que vão fazer uma diferença na sua vida. Então, pega o aviãozinho e joga para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo aqui. Vai lá, vamos transmitir, vamos ser generosos, vamos compartilhar. E aí eu vou trazer um outro slide aqui para você, olha só. E agora a gente tem a terra de Gênesis 1.2. Ela era sem forma e sem vazia. Ela era toda deformada, como nós estamos vendo essa outra imagem, que na verdade ela continua assim até hoje. Tá? Até hoje a terra está assim. Só que ela não está mais vazia.
Como assim não está mais vazia? Porque onde existia grandes abismos, né? A Terra é cheia de abismos, ela é toda irregular, tem montanhas para cima e tem abismos para baixo. O que que Deus fez? Ele encheu isso com água, que é o mar, né? Em alguns trechos dos oceanos chegam a ter 18 quilômetros, 13 mil metros de profundidade. Os oceanos, olha só, então é muita água, né? Então, nós podemos constatar que houve aqui um dilúvio, ok? Nós temos aqui um dilúvio. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E outra coisa, nas águas diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Poderoso isso, né? Poderoso isso. Então, abra lá agora na sua Bíblia, em Gênesis 1.7, para a gente fundamentar isso aqui. Olha só que interessante, até vou compartilhar com você aqui. Gênesis 1.7. Vê se você consegue abrir aí. Gênesis 1.7. Está aqui na tela. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão. Expansão aqui é o que ele chama de céu, tá? Então, e fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo do céu e as águas que estavam sobre o céu. E assim foi. Maravilha. Então, ficou claro aqui, né? E agora abre na continuação em Gênesis 1.8. Abra lá em Gênesis 1.8. Em Gênesis 1.8, a gente vai ver que Deus chama a expansão de céu. Ó, deixa eu compartilhar a minha tela aqui para você. E chamou Deus a expansão de céus. E foi à tarde e amanhã, o dia segundo. Então, olha só, tinha água em cima dos céus e tinha água embaixo dos céus. A gente tem que ler com cuidado aqui. Temos que ler com cuidado, porque senão a pessoa ela não entende. Pega lá o Gênesis 1.7 de novo, para a gente conseguir visualizar que tem água sobre os céus e também abaixo dos céus, que tem água sobre a expansão, ou seja, acima do céu também tem água, ok? E então agora nós vamos ver o Gênesis 1.9. Vamos abrir lá então Gênesis 1.9. Então, em Gênesis 1.9. Melhor é você abrir na sua Bíblia mesmo, né? Para acompanhar aqui. E disse Deus: ajuntam-se as águas debaixo dos céus num só lugar, num só lugar. Ou seja, não tinha parte seca na terra. Era tudo um dilúvio. Ou estou enganado? Até onde eu sei, era assim, né? Gente, tá ficando muito claro aqui. Até criança consegue entender isso aqui, né? Não tinha uma porção seca. Não tinha uma porção não tinha uma porção seca. A terra de Gênesis 1.2, ela estava num dilúvio. Estava num dilúvio. Nós vamos ver que houve um dilúvio antes de Noé. Gente, eu vou trazer revelações incríveis aqui para você, mas eu preciso que você compartilhe esse conteúdo aqui, aperta no aviãozinho e manda para pelo menos mais uma pessoa que vai curtir esse conteúdo. Uma pessoa. Enquanto isso, nós vamos trabalhar aqui. Olha só. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Apareceu a porção seca. Então a terra, ela continua sem forma. Só que agora ela não está vazia, porque agora ela tem água. Ele encheu os abismos com água e trouxe vida, tá? Vida para essas águas que correm sobre os abismos. Então, eu vou até compartilhar uma outra tela aqui para você compreender melhor. Nós temos aqui, então, para ficar bem didático, para você entender bem, ó, nós temos a terra de Gênesis 1 e a terra de Gênesis 1.2, ok? E olha só, essa terra do Gênesis 1.2 e 1.1, elas são a mesma terra.
são a mesma terra. Elas só estão em situações diferentes, ok? E para a gente entender bem, lembra que a terra de Gênesis 1.1, ela havia luz, ela tinha forma, e ela foi feita para ser habitada. Ela foi feita para ser habitada. Se você abrir aí em Isaías 45.18, diz assim: pois assim diz o Senhor. Pois assim diz o Senhor. Aqui Deus se apresenta, né? Aqui Deus se apresenta. E sempre nós vamos ver que Deus ele se apresenta diante das mais devidas situações. Ele tem o costume de se apresentar. Quando ele fala que ele é o Senhor, ele está dizendo que ele é o provedor, porque o Senhor tem a ver com provisão. Deus sempre vai se apresentar na faceta que ele quer falar. Se ele quer falar de cura, ele vai se apresentar como Rafá, o Deus da cura. Sabaó é o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos. Então, quando ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que tirou a terra do Egito, que te tirou da servidão, pode ler o texto abaixo, que no contexto ele vai estar falando de libertação. Então, Deus ele vai sempre se apresentar na faceta que ele quer falar. Sempre se apresentando. Por exemplo, assim fala o Criador. Então, ele vai falar sobre a criação. Eu te pergunto, quem que entende mais de criação do que Deus? Não tem, né? Não tem. Então, nós estamos lendo Isaías 45:18, tá? Eu não botei ele na tela, mas você vai abrir aí na sua Bíblia, que diz assim: pois assim fez o Senhor, que criou os céus, ele é Deus, que moldou, olha essa palavra, que moldou. Ô, Leide, que maravilha que você entrou. Quiser entrar aqui para puxar a leitura, vou precisar de mais alguém para me dar uma força aqui na leitura. Ele moldou a terra e ela se fez. Em algumas traduções aparece formou. Tá? Boa noite. Ó, nós estamos lendo Isaías 45:19 agora, tá? Então, em algumas traduções, ao invés de moldou, aparece formou. Quer dizer que a terra não é um resultado de nenhum acidente cósmico, como dizem algumas teorias evolucionistas, tá? A Terra ela foi planejada, ela foi criada. E mesmo que tenha ocorrido o Big Bang, tá? Isso também faz parte do plano de Deus, isso também foi planejado. As explosões, elas são energia, pois assim os carros andam, não é verdade? Através da energia do combustível. Então ele formou a Terra, e ele está dizendo que não fez ela sem forma e vazia, mas que ela fosse habitada, ok? Continuando a leitura, e estabeleceu, não a criou para ser vazia, mas formou para ser habitada. Está lá em Isaías, que Deus criou a terra para ser habitada. Então, como que ela está? Vamos entender isso. A tradução pode dar um entendimento errado. Por isso a importância de você ter uma boa tradução, tá? A pergunta é: habitada por quem? Se desde a eternidade Deus não havia ainda manifestado o desejo de criar o homem. O homem, Deus criou o desejo de criar o homem, manifestou o desejo de criar o homem, foi no tempo, não foi na eternidade. E continuando, e ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro, não há nenhum outro, eu sou o seu Senhor e não há nenhum outro. Gente, pega o aviãozinho, por favor, e manda para mais uma gente que vai curtir esse conteúdo aqui bíblico, um estudo bíblico de excelente qualidade, coisa que você não vai ver em lugar nenhum, tá? Tô trazendo uma coisa aqui reveladora para você. Por que reveladora? Porque você vai ter uma sacada na sua vida com esse conteúdo e a sua vida vai mudar. Então ajuda também alguém que você gosta a mudar de vida. Então olha só, voltando, tá? Deus, ele só vai criar o homem no tempo. Deus, ele só vai criar o homem. Então não havia ainda homem nesse momento, tá?
Na eternidade, Deus não havia manifestado o desejo de criar o homem. Só veio a necessidade de criar o homem no tempo. Na eternidade, não. Então, existe a eternidade passada e existe a eternidade futura. Eu não sei se o Instagram espelha, né? Mas se estiver espelhando passada e futura, ok? Porque quando espelha parece que fica o contrário, ok? E nós vamos ver uma coisa muito interessante hoje para quem ficar até o final sobre essa questão de espelhamento, que às vezes a gente está vendo as coisas ao contrário. Então fica até o final que nós vamos ter uma revelação. Não esquecendo que eu vou insistir enquanto essa live não chegar com o número de dobro do que tem agora, eu não vou ficar quieto. Chama um aviãozinho aí, põe para uma pessoa assistir com você, porque é importante. Para quem não conhece o quadro, eu fiz um quadro aqui que mostra o que é eternidade futura, o que é eternidade passada. Eu vou compartilhar com você esse quadro. Então, olha só. Dentro da eternidade, que é o processo do tempo de Deus, né? Eternidade, nós vamos ter o passado, o presente e o futuro, que é o tempo, tá? Onde o homem tá. Então, o homem foi criado nesse processo, no processo de tempo, tá? Deixa eu compartilhar uma outra aqui que eu quero compartilhar aqui com você, para a gente voltar no raciocínio lá. Seguinte, essa aqui, ó. Então, quando Deus criou a Terra, ele fez ela na eternidade. Tá? Ele fez ele na eternidade. Ele criou do nada. Essa Terra ela foi criada do nada, ela foi criada na eternidade. Então, ela não pode ter sido feita para os homens. Mas Deus já manifestou o desejo de criar o homem depois, no tempo. Ok? Quem conseguiu pegar isso? Depois que ele vai criar esse desejo, e aí ele vai desenvolver a criação do homem. Mas isso é mais ali para frente. No verso 2, ela está sem forma e vazia. Ela está um caos, né? Mas ela não foi criada assim. Então, alguma coisa aconteceu entre o verso 1 e o verso 2 aqui que deixou a terra sem forma e vazia. Ok? Importante isso, hein, gente? E também menciona que havia trevas. Então, olha só, a prova de que na Terra 1.1 havia luz, como está aqui no slide, é que no 1.2 há trevas. Então, nós vamos pegar um princípio da física aqui. O princípio da física, olha só. O que é a treva? Alguém me responde, o que é a treva? As trevas, elas são a ausência da luz. Só pode haver trevas porque primeiro houve a luz. Entendeu? Então, a treva é a retirada, é a saída da luz. Então, você, por exemplo, não tem um anjo da treva ou um anjo das trevas sem antes ele ter sido um anjo da luz. Pegou isso? A gente entendeu um pouquinho também, nós vamos falar um pouquinho sobre Satanás, que era um anjo da luz e virou um anjo das trevas. Então, as trevas aqui do verso 2 são a prova cabal, tá? De que no verso 1, a terra ela era de luz, ela tinha luz, tá? Então, alguma coisa aconteceu entre o verso 1 e o verso 2, porque a luz deixou de existir na terra. Por isso que no verso 3, quando eu vou compartilhar aqui o verso 3, pego o aviãozinho e compartilha com alguém, enquanto eu vou botar o verso 3 na tela para quem está sem Bíblia. Então, verso 1.3. Vamos pegar aqui o verso 1.3 para você acompanhar o meu raciocínio. E ele diz: haja luz. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E já vamos pegar o 4. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Eu quero saber, antes desse momento, será que Deus não tinha a consciência, não tinha a ciência de que a luz era boa? Será que ele não sabia disso? Porque aqui no verso 4 ele diz, e viu Deus que era boa. Será que antes disso ele não viu que era boa?
Vamos então pegar, para a gente entender isso, o Salmo 104.2. Abre lá sua Bíblia no Salmo 104.2. O Salmo 104.2 diz que Deus ele está envolto de luz, como se fosse num vestido. É como se ele tivesse vestido de luz. E essa luz ela se estende como uma tenda. 104.2, exatamente. E tem um texto, se você procurar aí no Google, que diz que é o pai das luzes. Procura alguém para mim aí, pai das luzes. Se não me engano, é Tiago que diz que Deus é se ele é o pai das luzes, olha só, como como é que ele não sabe, né, que a luz era boa e viu Deus que a luz era boa, se ele é o pai das luzes, né? É Tiago. Quem conseguir coloca a referência para mim aqui. É o pai das luzes que não muda com as sombras inconstantes. Tiago, acho que se não me engano é Tiago verso 1:17, para quem quiser pegar. Então, como é que ele não tinha ciência da luz? Como que ele não tinha? Vocês estão entendendo? Vocês estão pegando? E viu que Deus era boa a luz. Ele era o pai da luz e não sabia que ela era boa. Como assim, Mike? Nós temos que entender isso no original em hebraico. Temos que estudar um pouquinho do hebraico para poder entender. Se a gente pegar lá no hebraico, a gente vai ver que a tradução ela diz assim, que viu Deus que era boa luz novamente na terra. Ele estava na terra, saiu da terra e voltou da terra. A luz estava na terra, ela saiu da terra. E aí viu depois Deus que ela voltando para a terra, que isso era bom. Agora o verso fez sentido. Por isso que ele disse que era bom. Que na terra voltasse a ter luz. Ele disse, então isso é bom é bom que volte a ter terra na luz, que volte a ter luz na terra. Olha como muda, né? Porque não faz sentido a Bíblia dizer que Deus, né? Ele dizer que a luz era boa, sendo que ele era o pai da luz, né? Que Deus é luz, certo? Então, mas sim ele dizer que era boa a luz no lugar das trevas, porque ali estava preconizando predominantemente as trevas. Aqui você está conseguindo entender? Me dá um feedback aqui nos comentários. Está conseguindo pegar? Você está entendendo esse comecinho aqui? É muito importante esse comecinho para a gente se aprofundar. Quem está entendendo, dá um glória aí nos comentários para eu seguir. Senão eu vou ter que explicar tudo de novo, tá? Importante que você entenda, a gente vai construindo conceito por conceito para ir se aprofundando. Se você não pega um conceito básico, a gente tem que recapitular ele para a gente ir para o outro nível, ok? E uma coisa, se você não está me seguindo, me segue aí, porque nós vamos ter a semana inteira de live, é muita live, todos os dias nós vamos ter esse desafio de desafios aqui sobre Gênesis. Então me siga, tá? Me siga. Também vai lá no meu canal do YouTube, que a cada dia eu coloco conteúdo lá, mais ou menos a cada 2, 3 dias lá, coloco um conteúdo de primeira linha. Tô gostando de ver, gente. Vamos compartilhar, vamos botar o aviãozinho aí, vamos duplicar o número de pessoas aqui participantes. Então, olha só. Vamos para o conteúdo aqui. Olha só. A Bíblia, tá? Ela também é desenvolvida em ordem cronológica. A Bíblia que a gente tem hoje, ela não foi escrita de ordem cronológica. Ela está toda misturada, ela está toda embaralhada. Toda embaralhada. O que eu estou falando para você é uma coisa chamada cosmogonia bíblica, que é a origem de cada aspecto do cosmos sobre a Bíblia. Tá? Então, tem 2 caras que eu vou apresentar para vocês que escreveram uma Bíblia cronologicamente, cada acontecimento, tá? E essa nossa live de hoje, ela é fundamentada nisso, ok? E esses caras, tá? Eles mostram a ordem cronológica, eles mostram que existiram um gap entre o verso 1.1 e o verso 1.2 de Gênesis, tá? Então, nós vamos ver que, segundo esses caras, o nome deles eu já vou compartilhar com vocês aqui na tela também, o Edward Husserl e também o Franklin Klassen, tá?
Se você achar essa Bíblia, compra, que ela é fantástica. Ela vai trazer toda a história da Bíblia de forma cronológica, fato por fato, acontecimento por acontecimento. Aí você vai ter uma outra dimensão da Bíblia, tá? Segundo ele, o primeiro verso da Bíblia deveria ser João 1.1, que diz assim, abre lá na sua Bíblia, João 1.1. No princípio era o verbo. No grego, tá? Logos, ou seja, palavra. Verbo é igual a palavra. Se a gente pegar do original grego, João 1, verso 1. Então, olha só, no princípio era a palavra. Quem que era essa palavra? Escreve para mim aqui no comentário, quem consegue pegar isso. No início era a palavra. No início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, aqui, para quem não sabe, escreve que verbo, isso, Leide, nada como uma aluna fiel e verdadeira. A palavra é Jesus. Isso aí, André, Jesus. Se você colocar o verbo no lugar, você colocar a palavra no lugar do verbo, fica com uma outra dimensão a leitura. Olha só como é que fica. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Não ficou outra coisa? Ficou numa outra dimensão, né? Então, Jesus, ele estava com Deus lá no princípio. Todas as coisas foram feitas para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quer ver como bate isso? Abra lá agora a sua Bíblia em Hebreus 1.3. Hebreus 1.3. Pessoal que está entrando aí, não se esquece de mandar um aviãozinho para um amigo seu para compartilhar. Vamos abrir então em Hebreus 1.3 para a gente fundamentar. Para a gente fundamentar isso aí. Hebreus 1.3. Vamos ver, olha só. Porque, olha só, ele quem, né? Quando diz aqui, ó, no princípio, vamos substituir, coloca a palavra no lugar do verbo lá de João 1.1. A gente já vai pegar Hebreus, mas vamos ver isso aqui primeiro. Você vai colocar no lugar de verbo a palavra, tá? Mas lá em João 1.1 diz ele. Tá? Lá no finalzinho, todas as coisas foram feitas por ele. Quem é esse ele aqui que João está falando? E todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Ele está se referindo aqui à palavra, ok? A palavra é chamada de ele. Ele estava no princípio com Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o que gera, ele é o que gera todas as ações. Quem é ele? Palavra. Quem é a palavra? É Jesus. O verbo é Jesus, é a palavra, tá? Então, ele gera todas as ações e gera todos os movimentos. E nada do que foi feito se fez se não tiver a causa geradora das ações. Pô, isso é muito profundo. Muito, não sei se vocês estão pegando. Isso eu diria, arrebatador. Eu vou compartilhar com vocês aqui o Hebreus 11.3, tá? Vamos pegar aqui Hebreus 11.3 para a gente fundamentar. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu vou fundamentar o tempo todo com Bíblia, tá? Meu trabalho é todo em cima da Bíblia. Deixa eu pegar aqui, cadê? Tá aqui, ó. Então, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Glória a Deus. É isso aí. Esse verbo, essa palavra é Cristo, porque está em João 1.1, verbo, de forma bem básica. E toda palavra que gera movimento e geração. Ok? Por isso que lá em Provérbios, ele era o arquiteto. Jesus, em Provérbios, ele é apresentado como a sabedoria. Vocês sabiam disso?
O que que diz a sabedoria? Ele me possui desde o início das suas obras mais antigas. Não é isso que é a sabedoria? Não é isso que a sabedoria diz? Eu estava lá antes que ele formasse o primeiro pó da terra. Ele era o arquiteto. Então, sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque ele não o executou e projetou também, mas ele fez o projeto e ele executou esse projeto. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, gente, vamos compartilhar. Eu quero ver mais gente aqui nessa live. Vamos compartilhar. O capítulo 1 do Gênesis, tá? Ele é o mundo da criação. O capítulo 2, ele é o mundo da formação. Então, tudo que Deus cria lá no capítulo 1, ele vai formar depois lá no capítulo 2. Tem gente que acha que ele está repetindo, ele não está repetindo. São dois mundos diferentes. Uma coisa é criação, a outra coisa é a formação. São dois universos, dois mundos diferentes. Tem gente que acha que é repetição, né? Mas não é, são coisas diferentes. Um é o mundo da criação e o outro, capítulo 2, ele é o mundo da formação. Eu vou apresentar para vocês aqui o livro que eu falei da cronologia histórica da Bíblia. E quem quiser comprar esse livro, eu recomendo muito, tá? Recomendo você comprar esse livro porque ele é um achado, assim, é uma preciosidade que vale muito a pena. E esses aqui são os autores, ó, o Edward Risse e o Frank Kleinson, tá? Quem quiser, me pede em PDF que eu mando para você também ele em PDF, tá? Esse livro não deve custar nem uns R$100, vale a pena comprar, porque daqui a pouco não existe mais e você vai ter toda a cronologia histórica. Mas quem tiver apertado alguma coisa, me pede que eu não vou deixar de mandar você por PDF também, tá? Olha só, se nós fôssemos colocar a Bíblia em ordem cronológica, a gente já viu que o primeiro verso seria João, né? Ele estava com Deus antes de tudo. Isso, me pede lá que eu mando para você em PDF, tá? Ele estava com Deus antes de tudo, em princípio. Mas preste atenção, agora eu quero que você preste muito, muito, muito atenção. Ele estava com Deus em princípio, mas sem ele nada do que se fez seria feito, porque tudo foi criado por ele. Qual seria o verso seguinte? Esse é o primeiro verso, segundo esses autores, tá? Onde pode ser encontrado na internet, tem na Amazon, tem... Você vai colocar esses dois autores, o nome é esse aqui, ó, a Bíblia em ordem cronológica, tem que ser esse aqui, tem outros, tá? Mando sim, você só vai ter que pedir para mim depois por mensagem, que depois eu não vou lembrar. Manda por mensagem que eu mando para você, tem que ser pelo WhatsApp, tá? Pede o WhatsApp depois ali por mensagem para mim que eu passo. Agora, olha só. O segundo verso da ordem cronológica, segundo esses autores, é o Salmo 90.2. O Salmo 90.2. Os caras dessa Bíblia colocaram uma questão que nós vamos desvendar aqui, tá? Que nós vamos desvendar aqui. Depois você pede para mim que a gente manda PDF, ok? Anota o WhatsApp aí, a Carla botou aí o WhatsApp, obrigado, Carla, para quem quiser pedir o PDF, tá? Então, o Salmo 90.2, vou compartilhar com você aqui o Salmo 90.2. Salmo, melhor é você abrir na sua Bíblia, tá? Você tem que ter uma Bíblia boa. O Salmo 90.2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, se você tiver a habilidade de viajar lá para a eternidade passada, ele é Deus. Ele nem era e nem vai ser. Se você for lá para o futuro, ele também é Deus. Em João 1.1 é revelado a palavra, que é Cristo. E aqui em Salmo 90.2 é revelado o lugar que essa palavra está. Aonde que essa palavra está? Essa palavra, Jesus, né? Ela está na eternidade, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Da eternidade à eternidade, tu és Deus. Aleluia! Aleluia!
Aqui não é será Deus, mas sim tu és Deus. E se você tiver essa habilidade, tá, de voltar ou ir para frente, ele vai ser sempre Deus. E o que vem depois do Salmo 90.2? Aí que viria, segundo esses autores, o Gênesis 1.1. Gênesis 1.1, a Fernanda já leu lá para nós, né? Que dizia, no princípio criou Deus o céu e a terra. Vou compartilhar para ficar bem didático, né? Olha só que maravilha. Tá muito didático com esses slides. Aqui, deixa eu ver. Agora eu não estou achando. Opa, peraí, deixa eu compartilhar direitinho que entrou outro. É esse aqui. É esse aqui. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gente, vamos chamar mais gente aí. Vamos chamar mais gente, tá? Gênesis, existem 32 códigos de transformação pessoal em Gênesis, tá? Que são 32 caminhos da criação. Só nos 2 primeiros capítulos, tá? Só nos 2 primeiros capítulos. Então, esses 32 códigos, eles podem transformar a vida de qualquer pessoa, tá? Isso é para um reboot pessoal, para dar uma reiniciada no ser humano. Então, vamos pegar o aviãozinho e vamos chamar mais gente aí. 32 códigos, são 32 caminhos da criação que podem mudar a vida de qualquer pessoa. E eu vou revelar tudo para você nesse desafio. E ainda hoje eu vou passar muito conteúdo mesmo, gente. Eu nem comecei, eu estou só fundamentando, eu estou só explanando. Então, chama mais gente aí. E se você está gostando disso aqui, saiba que a cada dia você vai gostar mais, porque cada vez você vai ter mais consciência. E quando nós chegarmos na quinta-feira, muitas fichas vão cair. Eu estou construindo aqui com você um processo didático para que você compreenda algo muito maior, algo muito mais poderoso na sua vida e muitas revelações que você nunca teve, nem se atreveu a ter, você vai ter aqui nesse treinamento. Se você tem algum compromisso para quinta-feira, desmarque, tá? Desmarque. Se você marcou de casar na quinta-feira, passe para sexta ou para o sábado, porque quinta-feira as fichas vão cair, a transformação vai ocorrer, tá? Ô Mike, como é que você pode falar uma coisa dessa? Gente, eu conheço o Espírito Santo, ele não vai me deixar na mão. O Espírito Santo aqui vai transformar a sua vida, como transformou a vida, e você vai ter revelações transformadoras. Muita coisa aqui, muita coisa aqui. Teve um cara, olha só, que fez um comentário aqui no meu Instagram, e ele chegou e falou assim, ó, nunca vi tanta baboseira. Olha só, né? Ele falou que nunca viu tanta baboseira, que nunca tinha ouvido falar disso. Tem gente que chega na igreja, né? E vê algo que eles nunca viram, algo que nunca ouviram e dizem que isso não é coisa de Deus. O critério de muitas pessoas que não seja algo de Deus é algo que eles nunca viram ou nunca têm ouvido, como se o conteúdo dessa qualidade fosse passar na televisão, fosse passar no jornal. Então, para você entender isso, pega lá, abre 1 Coríntios 2.9. Tá? Olha o que as pessoas dizem, tá? Para dizer algo que não é de Deus. Abre lá em Coríntios, a primeira carta de Coríntios, no capítulo 2, verso 9. Vou botar na tela. Vou botar na tela aqui para a gente pegar. Coríntios 2.9. Alguém já achou aí? Deixa eu achar aqui.
Será que é esse aqui? Não é esse aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu achar aqui. Coríntios 2.9. Ah, tá mais para cá, ó. Aqui está. Quando a gente vê o verso, ô Sandra, maravilha. Então, olha só, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ah, meu Deus. Me diz uma coisa aí, quem que ama Deus? Quem que ama Deus? Coloca aí nos comentários, quem que ama Deus? Coloca aí, se você ama Deus. E outra, se você ama Deus, tá? Se você ama a Deus, o que você nunca viu e nunca ouviu é o que Deus preparou para você. Ou seja, o que garante que é de Deus não é o fato de você nunca ter visto e nem nunca ter ouvido, nunca ter visto nem ouvido. Isso fortalece o fato de ser de Deus e não diminui, ok? Fortalece. Se você nunca ouviu isso, é porque Deus preparou isso para você. Coisas que você nunca ouviu. Pegou isso? Quando a gente fala das coisas que nunca vimos, muita gente lembra do céu. Mas muita gente foi para o céu. João foi para o céu, viu o céu. Daniel viu o céu. Abraão viu o céu. Quem mais que foi para o céu? Davi, Paulo. Paulo viu o céu. Paulo comenta. E eles viram lá pelo lado de dentro. Tá? Paulo diz que viu tanta coisa lá que nem é lícito ele dizer isso aos homens. Porque muitos não iriam entender, muitos não vão entender. Então, o céu não é algo que nunca foi visto pelos homens. Enoque, tudo bem, Leide. E o que Deus está falando é que ele vai mostrar o coração dele para você de uma forma que você nunca viu. Aleluia, meu irmão. Aleluia. O terceiro céu, exatamente. Nós vamos falar bastante hoje do terceiro céu, tá? Preparem os tamborins aqui, porque Deus vai revelar uma coisa que você nunca viu. E é isso que vai acontecer nessa semana. Você vai ter revelações que você nunca viu. E isso é Deus em você. É Deus em mim, é Deus em nós. Então, amanhã nós vamos falar sobre a queda de Lúcifer. Nós vamos falar sobre os mistérios da queda de Lúcifer. Então, você não pode perder, tá? Essa aula de amanhã não é para fraco, não, hein? Que nele buscam. Uhum. Então, amanhã nós vamos falar sobre os mistérios da queda de Lúcifer. Na quarta-feira, nós vamos falar sobre a rebelião dos anjos. E nós vamos falar também sobre a queda do homem, tá? E na sexta-feira, nós vamos falar um resumo de tudo e tudo vai se encaixar. E na quinta-feira, vai ter um quebra-cabeça, sabe? As coisas vão se encaixar, todas elas vão se encaixar. Quanto mais conhecimento, mais profundo e mais você encontra. Isso mesmo, Fernanda. Então agora eu vou mostrar esse livro que eu compartilhei ali com você, que eu vou mandar para vocês PDF, essa ordem, tá? Olha só que bacana. Então eu vou compartilhar aqui para ficar bem didático. Eu gosto muito da didática para a gente poder compreender as coisas de forma bem profunda e interessante, tá? Então olha só, nós temos João 1.1, segundo esses autores. Depois nós temos Salmo 90.2. E depois nós teríamos Gênesis 1.1, na ordem cronológica. E depois disso, olha só, nós teríamos Isaías 14.2. E aqui eu peguei, ó, e tá vendo aqui na tela, 3, Satanás é expulso dos céus, Isaías 14. Origem da criação, Gênesis 1. Então, estou mostrando de onde que eu tirei isso aqui, né? E estou indicando para que você compre isso aqui também, que é um material que mostra uma cronologia dos fatos, de uma ordem cronológica. Então, lá no livro que eu citei, Cronologia Bíblica, tá? É o nome do livro, de Eduard Rias e Franklin Classen. Você pode ver aqui que ele vai do Gênesis 1.1 para o 14.2 e depois ele vai para Ezequiel. Já vou mostrar o Ezequiel 28, tá?
Vamos ver aqui o Ezequiel 28 aqui na próxima tela. Gente, eu estou bem acostumado a trabalhar com um Zoom e com o Instagram é bem diferente de compartilhar a tela, né? Mas eu espero que vocês estejam pegando aí, tá? Maravilha. Então, nós vamos ver agora Ezequiel, né? Falei que ia botar Ezequiel. Aqui na tela, ó. Aqui ele sai de Isaías 14:2 e vai para o Ezequiel 28. Você conseguir ver na tela ali, ele está mostrando ali na telinha. Que ele vai para Ezequiel 28 lá, a última letrinha lá, ó. E aqui, ó, esses dois processos, tá? No livro ele abre um ponto de interrogação, que é esse gap do Gênesis 1.1, ele traz Isaías 14.2 e Ezequiel 28:13, e aí que entraria o processo de Gênesis 1.2. Então ele faz essa interrogação e nesse treinamento eu vou responder isso para você, tá? Vou responder isso para você. Ó, porque daí na sequência já vem o Gênesis 1.2. E aí, maravilha. Então, olha só. Então, do Ezequiel 28.13, ele vai pular para o Gênesis 1.2. O que isso quer dizer? Que realmente houve um gap, tá? Do 1.1 para o 1.2. E esse gap é um intervalo. O que será que aconteceu nesse intervalo? E esse gap, ele pode ter tido milhões de anos, pode ter tido 50 milhões de anos, tá? E quem está dizendo isso não sou eu, são esses autores aqui do livro que está na tela. O Franken Classen e o Eduardo Rissen, nesse livro aqui, tá? Isso é cosmologia bíblica, gente. Cosmologia bíblica. E em cima disso nós vamos fazer a cronologia bíblica. Então esses dois organizadores, porque eles são organizadores, eles organizaram, né, a Bíblia, e eles trazem essa cronologia. Então, anota aí isso, porque talvez se você não compre ou não recebe esse livro, você não vai ver isso tão facilmente. Então, é João 1.1, depois nós vamos ter Salmo 90.2, Gênesis 1.1, depois nós vamos ter Isaías 14.2, Ezequiel 28.13 e aí o Gênesis 1.2, tá? E aqui a gente tem Isaías 14.2, que ele revela o subir do anjo para se rebelar. O anjo que, ao contrário de que muitos pensam, ele está na terra, ele não está lá no céu. O anjo que foi colocado para guardar as coisas aqui de Deus. Depois nós vamos ver isso aí, tá? E o nome dele é Lúcifer, tá? Esse anjo que está aqui na terra. E aí isso é trazido lá em Isaías 14.2, tá? Lúcifer, que provém do latim Luxfero, que significa portador da luz, enquanto que em hebraico seu nome é Heilel Ben Sharar, e significa o filho do negrume, filho da luz em algumas versões, e significa o que leva a luz, representando a estrela da manhã. A estrela da manhã, ela é Vênus. Vênus é um planeta que não tem luz própria, e que brilha graças ao Sol, né? Ele é visível ali de manhã, cedo de madrugada, se acorda 4, 5 horas, é uma estrela que brilha muito. É, exatamente, Lúcifer é o anjo da luz, tá? E Ezequiel 28:13 revela o que acontece lá nos céus. Ele é lançado de lá do Vale do Éden, e em Gênesis 1.2 já vemos a terra sem forma e vazia. Então a gente começa a entender o que aconteceu nesse gap aí, ok? Vamos abrir lá então agora em Jeremias 4. Vou compartilhar a tela que é uma leitura mais intensa. Jeremias 4. Jeremias 4. Aqui. Ó. E eles continuam, tá? O próximo da cronologia, depois de Gênesis 1.2, é Jeremias 4, do 23 ao 26. Noutras traduções, tá? Eu olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, e para os céus e a sua luz tinham desaparecido. E ó, vamos ver isso aqui, ó.
Olhei, ali diz terra, tá? Mas em algumas traduções eu vi aqui, ó. Olhei a terra e ela era sem forma e vazia. Também os céus e não tinham a sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo e todos os outeiros estremeciam. Então, vou pegar outra tradução. Olhei para os montes e eles tremiam. Todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente. E todas as aves do céu tinham fugido da revoada. Lá o 26, olha como tem diferença de tradução. Olhei a terra fértil e era um deserto. E todas as cidades estavam em ruína. Aqui diz que todas as cidades estavam derrubadas. Todas as cidades estavam em ruína por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre Bíblia, gente. Já estamos estudando Bíblia. Aí, depois disso que vem, os autores propõem Isaías 48, 18. 48, 18. Vou colocar aqui também na tela, para a gente estudar também. Isaías 48, 18. Vocês estão conseguindo acompanhar? E aí fala assim: pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele a fundou. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Tá? Então, Isaías. Isaías. Tá. Obrigado. Gente, aqui, ó, não é Jeremias, tá? É Isaías, beleza? Com I, Isaías. Ó, então essa cronologia, ela é proposta por esses dois autores, tá? O Edward Riesey e o Franklin Classen. Se você puder, adquira esse livro. Ele tá todo em textos da NVI. E falei mais uma vez, se você quiser, me pede que eu mando lá em PDF, tá? E eles abrem uma grande interrogação. Essa grande interrogação é o que ocorre entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2. Ali existe um gap, ok? Existe um gap. Existe algo que deixou a terra sem forma e vazia. Esta é a proposta deles. O que eles estão propondo? Que entre o Gênesis 1.1 e 1.2, nós vamos ter que ler Isaías também 14.12 e também Ezequiel 28.13 para a gente poder entender. A gente vai fazer isso mais na frente. Ó, vou compartilhar uma tela aqui com a gente para a gente entender o que é esse gap, tá? Esse gap aqui, ó, são esses dois versos. Esses dois versos aqui, ó. Entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2 tem esses dois versos. E aí, e que perspectiva que nós temos que ler esses dois versos aqui, entre Gênesis 1, né, após o Gênesis 1.1 e antes do Gênesis 1.2? Essa perspectiva são textos, tá, que vão falar de Lúcifer, ok? Então, só para a gente entender isso, vamos começar com Isaías 14:12. Abra aí na sua Bíblia, Isaías 14:12. Isaías 14:12. E é o seguinte: como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, marca aí na sua agenda, Lúcifer. Seja bem-vindo, Marcelo. Marca aí na sua agenda, Lúcifer. Os egípcios que fizeram as vidas nesse planeta, os egípcios, tem história demais. Vou dormir, mas um dia conversar. Maravilha, beleza. É isso aí. Ó, então, olha só, o seguinte, é interessante você conhecer a perspectiva, porque às vezes você tem uma informação só do marxismo cultural, você tem uma informação só de catequese, né? Ou só, se você é evangélico,
só da escolinha dominical. Aqui a gente está indo uma coisa mais profunda. A gente está pegando coisas aqui que talvez você nunca tenha visto, tenho certeza, tá? Marca aí Lúcifer, que vem de Vênus, ou estrela da manhã. Quando você acorda bem cedo, tá? E olha assim para o céu, tipo 5 horas da manhã, tem uma estrela lá que brilha, brilha mais do que as outras. Ela é Vênus, tá? É a estrela de Vênus. E ela só brilha porque ela está perto do Sol. Ela não tem luz própria. Então ela está refletindo a luz do Sol que ainda está nascendo. E aí ela, como um espelho, reflete a luz do Sol na Terra. Mas depois que o Sol nasce, ela some. Meio-dia mesmo que o Sol está raiando, não tem nenhum vestígio dessa estrela, porque ela não tem luz própria, ok? Então, eu vou falar da perspectiva. Deixa eu explicar, então, a perspectiva que nós vamos falar. Deixa eu compartilhar mais uma tela aqui. Isso aqui é aula, hein, gente? Estamos fazendo aula falando de Bíblia no Instagram. Olha só isso. Que coisa linda. Deixa eu ver se eu acho agora essa próxima aqui. Isso aqui. Então é o seguinte, ó. Essa era a terra de Lúcifer, ok? Ela foi criada onde? Ela foi criada na eternidade. Ela foi criada onde? Foi criada na eternidade. Então ela não foi criada no tempo, ela foi criada na eternidade. E se ela foi criada na eternidade e não foi criada no tempo, ela não foi criada para nós, seres humanos. Deus só manifestou o desejo de criar o homem no tempo, ok? Não na eternidade. Ele não tinha ainda que desejado criar o homem. Beleza? Isso? Quem está pegando? Quem está pegando? Isso. Então, olha só. Eternidade não é para o homem. O tempo, sim. Beleza? O tempo, sim. Alguns homens terão acesso à eternidade, mas só isso. A eternidade não foi feita para o homem, o tempo foi feito para o homem, ok? E a palavra Éden, o que significa? Se você ver que ela foi uma palavra que ela não foi traduzida, ela foi transliterizada. Ela vem da palavra Adamar. O que é Adamar? Adamar quer dizer terra. É da onde vem, por exemplo, as palavras Adão. Adão é terra, né? Edom, que é vermelho como a terra. E Éden quer dizer uma terra fértil, uma terra deleitosa, uma terra de delícias, ok? Vamos abrir lá em Gênesis 2, Gênesis 2.8. E enquanto eu compartilho a minha tela com você aqui no verso, você compartilha com mais pessoas para entrarem aqui na nossa live, ok? Vamos compartilhar o aviãozinho aí, terra de delícias. É isso aí, Aline. Maravilha. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. O que ele plantou? Ele plantou um jardim aonde? No Éden. Então, o jardim não é o Éden. Ele plantou o jardim no Éden. Para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Observe, então, que aqui, que o Éden, aqui no texto, não é o jardim, e sim o lugar onde ele plantou o jardim. Isso aqui é aula de catequese, hein, gente? Lembra da catequese? Vamos mais uma vez, ó. Éden não é um jardim. O jardim é que foi plantado no Éden. Tá? A palavra Éden quer dizer terra, referindo-se ao planeta Terra, e não ao jardim, ao planeta Terra. Então, a palavra Éden quer dizer o quê? Escreve ali, puxa uma setinha, escreve planeta. O planeta Terra. Por que a Terra era chamada de Éden, Mike, e não era chamado de Terra? Porque Éden era o nome da terra antes do pecado. Um lugar fértil, de delícias, ok? E essa terra era uma terra, exatamente, Carla, era uma terra sem espinhos e sem abrolhos, né? Não tinha coisas amargas. Era um lugar de delícias. O Éden, né? Era um lugar deleitoso, uma terra deleitosa, com muitas, muitas, muitas delícias, ok? Então, por que nós chamamos de Éden o verso 1.1?
Por que nós chamamos Éden de Lúcifer? Deixa eu compartilhar uma tela aqui agora com vocês. Aqui, ó. Vamos ver se eu acho. Enquanto isso, você faz o quê? Você chama mais um amiguinho para fazer parte aqui do nosso treinamento. Tá aqui, ó. Então, por que nós chamamos o Éden 1.1 de criação original? Essa é a proposta daqueles dois autores que nós vimos lá antes, ok? A criação original é porque ela é chamada... E por que também que ela é chamada de Éden de Lúcifer? Ok? Então, presta atenção que você nunca ouviu isso na sua vida. Presta muita atenção agora, tá? Uma coisa que muito provavelmente você nunca tenha ouvido isso na sua vida, tá? A ideia é que os anjos, esse Éden aqui, ele era guardado pelos anjos. Em que sentido, Mike? Porque tudo que Deus cria, o que ele faz? Ele prescreve uma lei. Tudinho que Deus cria, ele prescreve uma lei. E diz lá o texto que Deus prescreveu uma lei para as chuvas, outra para o caminho dos relâmpagos e dos trovões, outra para que o mar não passasse das areias da praia. Isso aí está lá em Jeremias. Os anjos tinham que cuidar para que estas leis elas fossem atendidas, para que elas não fossem desrespeitadas, que todas as coisas criadas, tá, elas cumprissem, que elas fossem cumpridas para aquilo que ele tivesse ordenado a eles, aos anjos. Então, os anjos eles eram guardiões, eles guardavam as coisas para que tudo funcionasse da forma como Deus estabeleceu. Por exemplo, quando Deus criou o homem, ele deu uma ordem. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma dessa árvore, do fruto dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerás. Então, isso também era um preceito, era uma lei, certo? Então, para tudo que Deus cria, ele prescreve uma lei. E era papel dos anjos guardarem as coisas criadas. Guardarem as coisas criadas. Então, no momento da rebelião, que está começando a ocorrer aqui no céu, o Lúcifer, ele não estava no céu. Ele estava na terra. Eu vou falar isso de novo para você, que muito provavelmente você nunca falou, nunca ouviu isso. No momento da rebelião, Lúcifer não estava no céu, ele estava na terra. No momento da rebelião, Lúcifer, ele não estava na terra. Ou melhor, ele não estava no céu, ele estava na terra. Ele estava na terra. Tem gente ficando horrorizada agora, né? Mas nós temos que ler para não ficar horrorizados, e nós vamos ler. Nós vamos gerar essa compreensão. Então, no momento da rebelião, Lúcifer não estava lá no céu. Ele estava no Éden. Ele estava aqui, tá? E ele sai daqui para se rebelar, mas ele estava aqui. E qual que era o papel dele aqui? O papel dele aqui era guardar todas as coisas criadas. Quando você vai em qualquer lugar que lida com espíritos, sim, ela ocorreu lá no céu, mas o Lúcifer, ele estava aqui na Terra porque ele estava cuidando das coisas. Ele tinha uma função dada por Deus, que era cuidar das coisas, né? Porque a gente olha assim, não, mas o Lúcifer, ele era um guardião. Mas guardar o quê? Se tudo que a gente guarda do diabo, né? É que nem existia homem aqui. Ele tava guardando as coisas criadas, né? Estavam desenvolvendo essa lei que Deus criou para todas as coisas criadas, ok? Agora, quando a gente vai lidar com o espírito, como que funciona? Como que isso é organizado? É assim, ó. Tem um espírito que veio da água, tem um espírito que veio do céu, outro da floresta, outro do fogo, outro do vento, outro da montanha. Lá em Apocalipse, quem fez a imersão em Apocalipse, a gente viu que tinha lá um anjo que vinha das águas. Lá fala de anjo que tem poder sobre o fogo, anjos dos quatro ventos e assim por diante. Então tem anjo para tudo, tá? Se acontece um tsunami na Terra, tem um anjo responsável por isso. Deus não falou que a água não pode passar da areia?
Então, se a água passa da areia, é um anjo que vai responder por isso. Se faz muito calor, tem um anjo responsável por isso. E assim tem todos os anjos, cada um tem a sua responsabilidade para guardar essas coisas criadas. E por isso que a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. Nós vamos julgar os anjos. E por que ela diz isso? Porque nós somos parte da natureza. E ninguém entende melhor da natureza do que nós. Nós vamos julgar eles em tudo. Quando Jesus encontra aquela figueira que não dá fruto, lembra? Que ele encontra aquela figueira. Nós precisamos saber algumas coisas aqui nessa imersão, nesse desafio em Gênesis. E vamos ver isso agora aqui. Jesus, ele foi naquela figueira, ok? Só que não era tempo de figo. E se não é tempo de figo, uma figueira não vai dar figo. Não é verdade? Se não é tempo de manga, uma manga não vai dar, uma mangueira não vai dar manga. Não é verdade? Mas Jesus foi até aquela figueira, porque ele disse assim, ela tem folha. Porque o figo, ela não é uma fruta, como a maioria pensa que ele é. Mas o figo é uma flor que ainda não desabrochou. Nós comemos o botão da flor que não desabrochou, como se fosse um fruto, mas na verdade não é um fruto. O figo ele é uma flor que não desabrochou, tá? Se você deixar o figo amadurecer, ele vai abrir igual uma flor. Ele é uma flor, ok? Então Jesus disse assim: se tem folha, ela vai dar flor. Então, não era tempo de figo, mas vendo Jesus que a árvore tinha folhas, foi comer do seu fruto. Mas chegando lá não tinha fruto, ou seja, a figueira, ela tinha aparência de que tinha fruto, mas ela não tinha fruto. Ela só tinha a aparência de que tinha fruto. E muita gente hoje tem aparência de frutificação, mas se você olhar bem lá no fundo, nos detalhes, essa pessoa não frutifica em nada. E aí Jesus disse para a figueira: nunca mais você dará fruto. Quem fez lá a imersão em Apocalipse, a gente viu essa figueira numa interpretação mais profunda, né? Quanto mais você vai tendo consciência, mais a interpretação vai ficando mais profunda, ela vai se relacionando com outras coisas. Mas aqui nós vamos relacionar a um anjo que tem a responsabilidade de cuidar disso. Porque no outro dia passaram lá os discípulos e viram que a figueira estava morta. Né? Se você for ler o Gênesis com atenção, você vai ver muitos detalhes importantes. Muitos detalhes importantes que a gente vai desenvolvendo. Por exemplo, lá na Bíblia, em Apocalipse, diz que 1/3 dos anjos caíram do céu. Lá em Apocalipse. E com isso a gente vai ver também em Apocalipse que 1/3 das matas são feridas, 1/3 das águas, 1/3 dos animais, e assim vai. Tudo que deveria cuidar, né, eles vão destruir. Os outros 2/3 vão ser preservados. Tá? Então esse Éden, o Éden de Lúcifer, ou também chamado Éden mineral, esse é o Gênesis 1.1, ok? Esse é o Gênesis 1.1. Agora nós vamos ver que existem um outro Éden. Além do Éden de Adão, existe também o Éden eterno. Vou compartilhar aqui com vocês. O Éden eterno, para a gente entender a nossa aula de hoje. Você entender onde que eu quero chegar. Deixa eu ver agora. Vocês estão entendendo, gente? Enquanto isso, vamos mandar um aviãozinho que vai ter uma revelação bombástica agora aí para vocês. E seu amigo precisa saber disso, precisa saber desse conhecimento. Vou mandar um aviãozinho. Deixa eu ver, cadê esse slide agora? Espera aí. É esse aqui. Tá aí, crente? Tá aí, maravilha. Então, esse é o Gênesis 1.1, o Éden de Lúcifer. E a rebelião vai ocorrer entre
o Éden de Lúcifer e o Éden de Adão, tá? Adão também tem um Éden. Vale lembrar que nós estamos falando da mesma terra, só que elas estão em estados diferentes. O Éden de Lúcifer prevalece o mineral, também chamado de Éden mineral, tá? O Éden de Adão, nós também temos um quadrado ali, ok? E esse quadrado, ele é o quadrado que é chamado entre rios, porque ele é rodeado de rios. Tem o Eufrates, o Pison, o Gion e o Edequei, tá? E por último, nós vamos ter um quadrado também. O quadrado é sempre relacionado a coisas santas, coisas de Deus, coisas divinas, ok? E por último, nós temos um quadrado no Éden, tá? Que é o Éden eterno. E nós vamos ver isso lá em Gênesis 2.4. Abre aí na sua Bíblia o Gênesis 2.4. Gênesis 2.4. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, o Gênesis 2.4, ele é o Gênesis de Adão. Deixa eu compartilhar, então, aqui a citação do Gênesis 2.4. Aqui. Ok? Então, o Gênesis 1.1 é o Éden de Lúcifer e a rebelião vai ocorrer entre os dois, ok? Só para a gente entender aqui que, por último, nós vamos ter o quadrado que é o de... Agora, abra aí na sua Bíblia em Apocalipse 21.1. Olha só, vamos pegar agora a citação do Éden eterno, que é o Apocalipse 21.1. Apocalipse 21.1. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Este novo céu e esta nova terra, ela é um quadrado que é a cidade santa. Aqui nós temos um outro quadrado, que é a cidade santa. Seja bem-vinda, Marielle Freta. Olha que legal. Então, esse agora, nós estamos falando do Éden eterno. A Marielle está falando lá da Austrália, está vindo para o Brasil esse ano, em breve. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um outro, que nós vamos agora ver a citação, tá? Do Apocalipse 21.1, que se refere ao Éden eterno, ok? E aí nós vamos ter esse slide aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu me concentrar aqui agora para saber onde é que ele está. Ele está aqui. Então aí, está na tela. Beleza? Então nós vamos ter cada citação representando cada um deles. E para isso agora, se você puder abrir aí 1 Coríntios 13.12. Vamos abrir agora em Coríntios 13.12. Vou compartilhar aqui para você ter qualidade na leitura também aqui, ó. Coríntios 13.12. 13.12. E aqui tá. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho. Mas então, olha só, quando vemos um espelho, né, o que acontece? A imagem ela é invertida, ok? Então, o que nós estamos vendo ali é tipo um enigma. Em algumas Bíblias vai aparecer que é um reflexo, tipo um enigma. Ou seja, a imagem ela fica invertida. Então, o que nós vamos fazer? Olha só, se a imagem está invertida, quero ver quem vai pegar agora, hein? O que nós vamos fazer? Nós vamos passar o Éden de Lúcifer lá para o lugar do Éden eterno e nós vamos pegar o Éden eterno e vamos jogar aqui no lugar do Éden de Lúcifer. E aí, como é que vai ficar isso? Ó? Isso aqui vai ficar o contrário. Vai ficar dessa forma aqui. Ó. Eu vou ter o Éden eterno, que é a cidade de Jerusalém Santa, a Jerusalém Celestial. Então, ela é representada por um quadrado, certo? E aí eu tenho o Éden de Adão, que também é representado por um quadrado, que ele está adornado de rios. E o Éden de Lúcifer, ele também é um quadrado, tá? Que é o da eternidade, lá em Gênesis 1.1. Então, como é que nós vamos ver isso?
Como é que nós vamos passar isso agora? Quero ver quem vai pegar agora, hein? Ó, presta atenção agora aqui no meu compartilhamento. Quero ver quem vai conseguir pegar isso aqui agora. É o seguinte. Nós vamos ter essa imagem aqui, ó. Vamos ver se você consegue identificar isso aqui. Quem pegou? Nós vamos ter um quadrado imenso, tá? E dentro desse quadrado nós vamos ter um outro quadrado. Quem conhece um pouco mais sobre isso, sabe que isso aqui é a imagem de um tabernáculo. Isso aqui, gente, é um tabernáculo, tá? Onde Lúcifer, ele sai ali dos átrios, tá? É onde o homem já foi criado. Depois nós vamos passar para o lugar, que é o lugar santo, que é onde o homem foi criado. E ele é introduzido por Jesus no lugar santíssimo. Porque Jesus é o sumo sacerdote. Sumo sacerdote, gente. O sumo sacerdote. Então, esses 3 itens aí, eles formam um tabernáculo. Onde Lúcifer está caído. Nunca mais vai sair aqui dos átrios, tá? O homem criado num lugar santo. E ele é introduzido para entrar no lugar santíssimo. Quem pegou, dá um glória a Deus. Comenta aí, gente. Isso aqui não é brincadeira, hein, gente? O que nós estamos construindo aqui é algo profundo, transformador, que você não vai aprender facilmente em qualquer lugar, não, tá? Então, olha só, nós estamos construindo uma base aqui para a gente se aprofundar. Então, a gente tem um tabernáculo que é feito aqui também nos Édens, né? 3 Édens. O Éden de Lúcifer, Adão e o Éden eterno. E aí, o Éden eterno é o lugar santíssimo. O Éden de Adão é o lugar santo, onde o homem pode entrar, os sacerdotes. Glória a Deus, né? Visão do terceiro céu. E o Éden de Lúcifer é o átrio, né? Onde ele fica preso. Então, comenta aí, gente. A gente está no finalzinho, tá? Estamos no finalzinho aqui. Na quinta-feira você tem que vir, porque vai ser uma aula bombástica. Nós vamos ter aula amanhã, vamos ter aula quarta, vamos ter aula quinta, vamos ter aula sexta. O Rock está dizendo aqui para todo mundo participar, ó. Rock tá falando aqui para você, venham que vocês vão gostar, que vocês vão adorar, tá? Vai ter muito conteúdo, tá, gente? E você precisa participar desse conteúdo, tá? Um conteúdo que vai transformar. Gente, a gente precisa comemorar isso aqui. Isso aqui, para a gente chegar aqui, foi uma coisa muito profunda. Quem pegou esse conhecimento ganhou a semana já, mas muita coisa, tá? Muita coisa vai ser desenvolvido, tá? Para que a gente possa gerar esse processo, Gente, é o seguinte. Gente, é o seguinte, essa live vai ficar gravada. E como processo de generosidade, você vai fechar os olhos agora, tá? Feche os olhos. E eu quero que você sinta o expandir do reino dos céus. Sinta o expandir do reino dos céus. E eu quero que você visualize você mandando esse conteúdo para mais alguém. Em nome de Jesus, em nome dele, você vai compartilhar esse conteúdo para que alguém assista. E eu quero que você se sinta abençoado por isso. A sua generosidade vai chegar até os olhos de Deus. Ele vai sentir isso e ele vai trazer o reino dos céus para você. E você vai estar compartilhando, você vai estar expandindo o reino dos céus com essa sua atitude generosa. E essa atitude generosa vai trazer coisas grandiosas na sua vida. Porque Deus está te olhando. Deus está te vendo. E é isso que Ele quer. Que o seu coração gere essa generosidade para você expandir o reino dos céus. Vamos expandir comigo o reino de Deus, tá? Então, gente, Jesus Cristo seja louvado e abençoado. Essa live seja pelo Senhor. Em nome de Jesus. Quero agradecer a sua presença. Tamo junto. Amanhã, 9h15, nós vamos falar sobre a queda de Lúcifer. Vamos falar sobre a queda de Lúcifer. Vai ser fantástico, os mistérios da queda de Lúcifer. Então você não pode perder e traga mais gente, tá? Compartilha, pega o link depois dessa live e joga nos seus grupos de WhatsApp. Mais pessoas têm que vir para esse movimento que nós estamos fazendo aqui, que é expandir o reino do Senhor, que Ele está dentro de você. Glória a Deus. Amém e amém. Obrigado, gente. Uma boa noite. Glória a Deus.